Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Ainda estou na Rádio Bandeirantes, depois do empate do Internacional, frustrante, eu sei, em 0-0 contra o Goiás lá na Serrinha, em Goiânia. Mas a gente precisa destacar as reclamações da direção do Internacional com a arbitragem e vai ter visita na CBF sim na próxima semana. O que disse o técnico Eduardo Cudê sobre os desfalques para a sequência no Campeonato Brasileiro e sobre o adversário do Inter, o Fluminense, nas semifinais da Copa Libertadores. O post de Valência também contra a arbitragem, o que Pedro Henrique e Gabriel falaram, e René também na zona mista lá do Serrinha, em Goiânia, e a preocupação com o atacante do Inter, suspeita de fratura no braço esquerdo. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Eu me dei mal, joguei vitória do Inter e vitória do Grêmio. O Inter acabou empatando, mas tô apostando ainda em vitória do Grêmio amanhã na Arena contra o Cuiabá, jogo às 11 horas da manhã. Pessoal, o Inter empatou mais uma vez, um jogo que não foi muito bom. O primeiro tempo até gostei do Inter, criou oportunidades, o Tadeu foi o destaque. No segundo tempo, o Inter praticamente não jogou lá na Serrinha contra a equipe do Goiás. O Inter estacionou no meio da tabela, deu uma subidinha, porque restam alguns jogos ainda. O Inter ultrapassou Corinthians e Cruzeiro, que ainda jogam na rodada. O Inter é 12º com 26 pontos neste momento. Eu quero começar aqui destacando o que o técnico Eduardo Cudê falou na coletiva após a partida contra o Goiás. Ele falou sobre ter faltado um pouco de finalizações e precisão nas finalizações, principalmente no segundo tempo, de jogar mais rápido, criar mais oportunidades de forma rápida. Ele destacou que sim, é uma sequência muito longa sem ganhar, hoje 10 jogos completos, e isso incomoda, mas que também tem coisas boas. São 4 jogos, por exemplo, do time sem levar gols. Mas ele disse que todo time tem essa responsabilidade, tem que gerar mais oportunidades, e até eu disse que estava muito quente lá na Serrinha, em Goiânia, mas que isso não é desculpa, e sabe que tem que fazer no dia 13, depois da parada para a data FIFA, um grande jogo contra o São Paulo no Beira-Rio. Sobre a divisão de atenção, tá? O Cudê não quis entrar muito no detalhe disso entre Campeonato Brasileiro, dividir a atenção de Brasileirão com o Libertadores, mas ele disse que a realidade é que tem que vencer a próxima no Campeonato Brasileiro. Sobre para esse próximo jogo que ele prometeu a vitória contra o São Paulo no Beira-Rio, o Inter vai ter 5 jogadores convocados, mais o Vitão que estava convocado e agora está lesionado, o Luiz Adriano foi expulso e a preocupação com o Pedro Henrique, que eu vou falar na sequência, tem suspeita de fratura no braço esquerdo. O Cudê disse, teve a expulsão do Luiz, a situação do Pedro, e por isso ele destacou a responsabilidade do grupo todo e a importância do grupo todo, até aqueles que hoje não têm status de titularidade. Ele disse que a responsabilidade do Inter em ganhar a cada jogo e que vai ter que aproveitar o tempo e a semana completa por conta da data FIFA. Bom, sobre essa semana de data FIFA, ele disse que não tem muito o que fazer, além de aproveitar, e era algo que ele reclamava bastante, mas agora o Inter vai ter que aproveitar isso. Inclusive amanhã é folga para os jogadores, segunda também. O Cudê não voltou com a delegação, não volta com a delegação a Porto Alegre, ele e a comissão técnica saíram antes, possivelmente vai para a Argentina, enfim, vai ser um periodinho de folga, mas vai ter representação no início da próxima semana no CT Parque Gigante. Sobre ainda a questão envolvendo o sorteio, né? O Inter... a definição do adversário do Internacional nas semifinais contra o Fluminense. Ele disse que o Fluminense é um grande time que vem fazendo ótimos jogos na temporada, é muito bem treinado e tem uma ideia clara de um treinador que já está há muito tempo no cargo, que é o Fernando Diniz, e que vai ter que aproveitar esse tempo não só para pensar em Brasileirão, mas já estudar esse Fluminense para o jogo do dia 27, jogo de ida das semifinais da Libertadores. Até disse que está aproveitando bastante o Lúcio Gonzalez, né? Foi volante, o Lúcio argentino, do Fernando Diniz no Atlético Paranaense, trabalharam juntos. Ele disse, quem sabe até dar uma roubadinha de uma ideia em tom de brincadeira o Cudê. Fechando o que disse o Cudê, ele explicou a discussão que ele teve com um torcedor, para quem não viu ali no segundo tempo, um torcedor na arquibancada do Serrinha, fica ali a casamata do Cudê e da comissão dos jogadores reservas e a arquibancada logo atrás. E aí um torcedor discute com o Cudê e ele começa a responder. E o Cudê explicou que era um torcedor que não parava de gritar e ele perguntou respeitosamente para esse torcedor o que ele queria. E que o torcedor foi mal educado para ele, xingou ele e ele acabou se cedendo e xingando de volta, mas disse que foi um equívoco, que quando o torcedor xingou ele, ele tinha que ter virado as costas e saído. Ele disse que até depois pediu desculpas para esse torcedor, mas que foi algo que estava incomodando muito ele ali durante o jogo. Sobre alguns jogadores que vão ganhar oportunidade, já que vão ter muitos jogadores, vamos lá. Rocher, Valência, Johnny, Maurício, Arangues,
esses convocados, Luiz Adriano expulso, o Pedro Henrique possivelmente fora, o Vitão no DM, alguns jogadores vão ganhar mais chances. E ele disse que já estava fazendo esse aproveitamento, mas citou, por exemplo, o Luca, que hoje entrou na vaga do Alan Patrick no segundo tempo para jogar ao lado do Valência, que depois saiu para a entrada do Luiz Adriano, que acabou expulso. E ele destacou que são jogadores que saem do banco e ajudam ele, que o jogador vai ganhar oportunidade, principalmente pelos treinamentos. E ele falou sobre o Bruno Henrique também, que muita gente tem pedido no time titular. Ele destacou, cara, eu tenho 2 jogadores para posição que são muito bons. O Arangues está jogando muito bem. Ele citou o Charlie, né, que é o Charles Arangues. Ele disse que o Arangues está muito bem e que é bom ter 2 jogadores de nível técnico parecido e jogando bem para dividirem e disputarem essa posição. Bom, o Felipe Becker, vice de futebol do Internacional, também falou lá na Serrinha, em Goiânia, após a partida. Ele disse que tem que pegar as coisas boas primeiro, que em Goiânia é difícil de jogar, é um lugar muito quente, que o Inter buscou vencer, que o Botafogo, por exemplo, que é líder do campeonato disparado, foi lá e perdeu para o Goiás, que é um lugar difícil de jogar, mas garantiu que o Inter, sim, está focado na situação em retomar as vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Ele destacou que em determinado momento tinha outras competições paralelas, ainda tem, né, que é a Libertadores, mas teve lá atrás também a Copa do Brasil, e que o resultado é normal. Empatar com o Goiás fora de casa é normal. O que é anormal é não ganhar dentro de casa, como o Inter vem fazendo. Isso foi o que o Felipe Becker destacou. Sobre o Pedro Henrique, tá? A preocupação com o Pedro Henrique foi o Felipe Becker que confirmou que existe uma suspeita de fratura no braço esquerdo, que ele ainda vai fazer exame de imagem quando chegar em Porto Alegre. Sobre reclamações de arbitragem, o Felipe Becker, vice de futebol do Inter, reclamou bastante. Ele disse que não sabia se já tinham visto todos o lance do Valência, mas que o Inter achou muito pênalti, que viu várias vezes o lance e que o Inter vem sendo prejudicado há bastante tempo. Que contra o Fortaleza o Inter teve 2 pênaltis, contra o Cuiabá, contra o Bragantino também no Ener Valencia, um lance até de certa forma parecido, só que o do Bragantino é um lance que o zagueiro Léo Ortiz, ex-Inter, inclusive formado na base do Inter, dá um carrinho de frente pro Valência. Hoje o Lucas Halter dá um carrinho de lado. Eu confesso que, na minha opinião, foi pênalti. E na opinião do Inter também. Ele disse até, o adversário não toca na bola. Já fizemos várias reclamações formais e são respostas evasivas. Se tivesse dado pênalti era outro resultado. Semana que vem vou na CBF. Vamos ter que cuidar também na Libertadores, porque ele é perguntado na Libertadores se também essa preocupação que tem no Brasileiro tem na Libertadores. Ele disse, tem que cuidar na Libertadores para ter um árbitro de ponta também, mas o Felipe Becker revelou que vai até a CBF na próxima semana fazer uma reclamação formal. E o Ener Valencia, até nas suas redes sociais, colocou isso aí, que é o lance do pênalti do Lucas Halter em cima dele, colocando um emoji com as mãos, tapando o olho, como se não estivesse vendo nada. Também uma forma de reclamar do Ener Valencia, que hoje reclamou bastante da arbitragem do Braulio, que eu também achei que foi uma arbitragem ruim para os 2 lados, inclusive, ao longo da partida. Bom, outros 2 jogadores que falaram na zona mista, tá? O Pedro Henrique, sobre a situação do seu braço esquerdo, ele disse que vai avaliar, que ele tá sentindo bastante dor e que o doutor já meio que adiantou ele que tem uma possibilidade grande de ser uma fratura no braço esquerdo. Mas o René, lateral esquerdo do Inter, também falou. Disse que o campo seco, não só o calor, mas o campo seco deu uma atrapalhada no Inter, porque o gramado não era tão molhado, então o campo é seco, a bola ficava mais viva e não tinha muito como encaixar os contra-ataques e jogadas rápidas que o Inter está acostumado. Ele disse que a equipe do Goiás é qualificada e também jogou em linha baixa e isso dificultou. Mas ele disse que não é desculpa, que o Inter ficou devendo e era e poderia ter saído com um resultado melhor lá na Serrinha, em Goiânia. Ele disse que tem o lado bom de não ter tomado gol mais uma vez, o Cudê destacou 4 jogos já sem a defesa do Inter tomar gols, mas ele disse que não deu para aproveitar lá na frente e que tem que aproveitar essa parada para melhorar essa questão e principalmente caprichar no último terço do gramado. Sobre a divisão de atenções que o próprio Cudê falou, não quis entrar muito no mérito, o René discordou. Ele disse que pode até existir uma diferença de percepção, de como tu vai encarar o jogo do Brasileirão tendo uma Libertadores ali na frente, quando é véspera do jogo. Mas que agora tem quase um mês pro jogo, que é lá no dia 27, jogo de ida no Maracanã, contra o Fluminense, e que não teve esse desvio de foco e de atenção do grupo de jogadores. Um pouco dos destaques de como foi a repercussão do Internacional, que folga domingo, folga segunda, se representa terça no CT Parque Gigante, e aí vai trabalhar aí ao longo da semana, vai ter muitos desfalques pro jogo do dia 3 contra o São Paulo, tem que pensar também em Libertadores no Fluminense, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.